Fala galera do canal Olho na Lei, cá estamos aqui como prometido, trazendo um resumo da live que foi feita hoje à noite no Facebook. Nós tivemos uma live filosófica, onde nós falamos sobre Maquiavel, nós falamos sobre o pensamento político de Maquiavel. Então, aqui nós vamos fazer um resumo sobre os principais pontos do pensamento político de Maquiavel. Neste momento aqui, alguns minutinhos, a gente vai resumir um pouquinho, falar sobre o pensamento político de Maquiavel. Então, gente, Maquiavel nasceu em Florença no ano de 1469. Ele nasceu na Península Itálica e é sempre importante lembrar que na época a Península Itálica era formada por várias cidades-estado. Não era uma cidade unificada, não era uma região unificada como nós vemos hoje, como nós conhecemos a Itália hoje. Então tinha várias cidades-estado que eram repúblicas, eram principados papais, eram monarquias. Então a Península Itálica não era unificada. E Maquiavel nasceu então em Florença e foi, na verdade, um secretário de chancelaria da República Florentina, enquanto Florença era uma república. Então, ele foi funcionário público, como, na verdade, o equivalente a um ministro-chefe da Casa Civil dos tempos atuais. Então, ele foi funcionário da República de Florença. Só que em 1512, os Médici, a dinastia dos Médici, que foi muito poderosa por séculos na região, toma o poder novamente em Florença e acaba instituindo novamente um reinado, e Maquiavel é enviado para o exílio. Maquiavel é encaminhado para o exílio em 1512 e passa boa parte da sua vida nesta condição do ostracismo. Em 1513, então, Maquiavel escreve as suas principais obras, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, e a sua grande obra, que é O Príncipe, publicada póstumamente em 1532. A publicação é póstuma porque Maquiavel faleceu no ano de 1527. Então, o que chama atenção no pensamento político de Maquiavel é o seu realismo, porque ele, na verdade, não está preocupado em como as coisas deviam ser. Ele está preocupado em estudar as coisas como elas são. Daí o realismo. Daí que o pensamento de Maquiavel às vezes choca algumas pessoas. Às vezes choca, né, pela crueza, pela frieza com que ele aborda alguns temas. Existem algumas teorias sobre o porquê de O Príncipe ter sido escrito por alguém que era republicano, por alguém que trabalhou na República, por alguém que atuou na República. Então existem algumas teorias para tentar justificar o porquê de O Príncipe ter sido escrito e por que Maquiavel trazer conselhos para um príncipe imaginário. Algumas teorias sugerem que, na verdade, Maquiavel queria redenção com os Médici, buscava redenção para voltar a Florença, voltar a exercer suas atividades, né, em Florença, junto aos Médici. Outras teorias apontam que, na verdade, Maquiavel queria ver uma Itália unificada. E para que isso acontecesse, era necessário, primeiramente, que houvesse um príncipe, alguém que governasse com força, alguém que tivesse a força, fosse temido, que fosse respeitado, que governasse com mão de ferro nesse primeiro momento para unificar essas pequenas cidades-estado, para que aí nós pudéssemos ter uma Itália forte e, quem sabe, posteriormente, falarmos em uma república italiana. Só que o sonho de unificação de Maquiavel só veio acontecer alguns séculos depois, no século XIX, com os movimentos de unificação da Itália. Bom, o que chama atenção em O Príncipe? Os primeiros capítulos, Maquiavel fala sobre os principados, os modos como se conquistam e se mantêm os principados, mas aí, a partir do capítulo 14, que ele começa a trazer os seus pensamentos, as ideias mais importantes. No capítulo 14, ele fala sobre a importância de se ter uma tropa unida, de se ter um príncipe voltado constantemente para a guerra, o que faz com que ele precisa treinar a sua tropa, ele precisa manter a sua tropa treinada, coesa, aparelhada, manter essa tropa unida, manter essa tropa sob seu comando, porque se ele perder o comando da tropa, aí ele também poderá facilmente perder o poder, nesse capítulo 14. E aí, posteriormente, ele fala sobre um dos pontos que é bem discutidos, bem debatidos do livro dele, o capítulo 17, onde vem aquele questionamento sobre o que é ideal, ser amado ou ser temido. Na verdade, Maquiavel diz que o melhor cenário seria as duas situações, que o príncipe fosse tanto amado quanto temido. No entanto, se não for possível uma dessas duas coisas, então é melhor que o príncipe seja temido. Por quê? Porque se ele for simplesmente amado,
As pessoas são facilmente corruptíveis. As pessoas daqui a pouco se esquecem. As pessoas têm seu preço. As pessoas chegam a um ponto em que acabam sendo ingratas, em que acabam pensando em conspirações, em conjurações, e acabam, de alguma forma, fazendo conspirações, fazendo planos para trair alguém que é amado, mas não temido. Ao mesmo tempo, do contrário, se ele for temido, as pessoas perceberão que ali tem alguém que está no comando, de alguém que tem mão firme, braço firme, mão forte, mão de ferro, alguém que precisa ser respeitado e que, se necessário, vai usar a força para debelar quaisquer tentativas de derrubá-lo, quaisquer tentativas de rebelião ou de sublevação. Então, se não for possível ser amado, então é melhor que seja temido. Se as duas coisas não forem possíveis, ser amado e temido ao mesmo tempo, é melhor ser temido. Então, Maquiavel também fala sobre a palavra. Até que ponto um príncipe, alguém, um governante, deve se manter fiel à sua palavra? Não é verdade? Às vezes, convém a um governante, convém a um príncipe trair a sua palavra, quando isso se revelar necessário às suas finalidades, a finalidade de manutenção do governo. Então, em algumas situações, é necessário sim que o príncipe quebre a sua palavra, faça com que a sua palavra não tenha toda aquela fé que dele se espera. Então, Maquiavel defende um pouco que em algumas circunstâncias, conforme o caso, convém faltar com a palavra. Maquiavel também fala uma coisa muito importante lá no seu capítulo 7, capítulo 8 do livro O Príncipe, por ali. Ele fala sobre a necessidade de o príncipe praticar todo o mal que tiver ser de praticado de uma vez só e praticar o bem aos poucos. Sim, o bem deve ser praticado aos poucos para que o povo constantemente se lembre do príncipe, se lembre bem dele. Estime o príncipe como alguém que de alguma forma está fazendo ações que beneficiam aquele povo, que beneficiam aquela comunidade. Então, ele precisa ir distribuindo as bondades em doses homeopáticas, digamos assim. Então, o príncipe deve fazer o bem aos poucos ir praticando algumas benesses para que sempre ele consiga ter bons motivos para que o povo o estime. Já o mal deve ser praticado de uma vez só. Tudo aquilo que ele tiver de fazer de maldade, então que ele pratique de uma vez só, porque o povo, afinal, vai ter memória curta e daqui a pouco não vai se lembrar de todo aquele mal que foi praticado. E o bem que for distribuído em doses homeopáticas, na verdade, vai suplantar aquele mal que foi praticado outrora. Outro ponto importante, então, do pensamento de Maquiavel no livro O Príncipe. A partir da obra O Príncipe de Maquiavel, nós começamos a discutir algumas questões sobre a ética na política. De que maneira a ética da política é a mesma em relação àquela ética individual, aquela ética praticada por todos no seu dia a dia? Será que existe uma diferença entre ética da vida individual e ética da política? Nós conseguimos perceber pelo que Maquiavel nos diz que na verdade existe sim, né? Que cada um pensa na sua vida particular, conforme seus princípios, as suas crenças, os seus valores. Só que em termos políticos, o governante precisa pensar no resultado, precisa pensar nas consequências das suas ações. Daí que Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios. Isso, na verdade, surgiu de uma interpretação que se fez a partir da leitura dele. Tanto que algumas interpretações foram desvirtuadas, não é à toa que o termo maquiavélico também surgiu para designar uma coisa ardilosa, trapaceira, né? Mas Maquiavel não disse que os fins justificam os meios, mas foi uma leitura que se fez, uma interpretação que se fez a partir da leitura dele. Mas, de qualquer modo, Maquiavel diz que o príncipe, na verdade, precisa também focar no resultado das suas ações. O que não justifica é uma tirania completa. Né? Maquiavel nunca foi, assim, um defensor de uma tirania completa que esmagasse totalmente a população. Não, nada disso. Ele só quis chamar atenção para o fato de que na política, às vezes o governante deve pensar nas consequências e no resultado das suas ações, mesmo que isso às vezes signifique agir contrário aos preceitos éticos da moral, aos preceitos da ética, aos preceitos da moral socialmente aceita. Então, às vezes isso se faz necessário. Isso vai ser desenvolvido mais tarde, no século XX, com o pensamento de Max Weber, quando ele fala sobre ética da convicção,
e ética da responsabilidade, no sentido de a ética da convicção ser aquela que pauta as ações individuais, e ética da responsabilidade ser aquela com foco no resultado, que de modo geral é comum aos gestores, comum a todos aqueles que administram uma empresa, uma cidade, um país, aqueles que governam de alguma forma. Claro está que também é necessário termos esse equilíbrio entre ética de convicção, agir por convicções, e agir por responsabilidade. Então, Maquiavel chama atenção para isso, chama atenção para que na política, algumas coisas que às vezes são condenáveis do ponto de vista da moral individual ou da moral social, acabam sendo aceitáveis se os fins a que elas se destinam se justificarem, na verdade, forem levar ao bem comum, levarem à duração do governo e levarem ao bem comum. Então, Maquiavel é um pensador que precisa ser estudado, que precisa ser compreendido, porque, na verdade, aquilo que ele trouxe, na verdade, formula as bases do pensamento político, da ciência política. É alguém que precisa ser lido, é alguém que precisa ser estudado na fonte, sem as interpretações que se fazem dele, mas ser compreendido, ser estudado, alguém que precisa, de fato, ser apreciado. A obra dele precisa ser apreciada por todos aqueles que, de alguma forma, acompanham a política, gostam da política. Então fica uma dica de leitura, O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Estudar sobre o pensamento de Maquiavel sem preconceitos, sem aquelas interpretações que normalmente se faz, que cada um possa tirar as próprias conclusões do pensamento de Maquiavel, porque é muito importante para nós compreendermos a política. Muitos políticos se baseiam no pensamento de Maquiavel, estudam de alguma forma, ou não ignoram o pensamento de Maquiavel, têm em conta em alguma medida o pensamento de Maquiavel. Então, foi esse o resumo da live que foi feita hoje no Facebook sobre o Maquiavel, a live filosófica do Facebook, né? Quem quiser acompanhar pode seguir meu perfil lá no Face. A gente vai fazer live por aqui à medida que tivermos mais inscritos, à medida que esse canal for ganhando estatura e ganhando inscrições, então se inscreve no canal. E nós vamos postando cada vez mais, nós vamos postando resumos, vamos postando conteúdos. Na quinta-feira nós vamos postar um resumo sobre as espécies normativas, que nós estudamos processo legislativo, nós vamos falar sobre as espécies normativas numa live na quinta-feira, e vamos colocar o resumo por aqui. Então, pode chegando, pode se inscrevendo, seja bem-vindo, estamos começando o canal Olho na Lei. Curte, compartilha, se inscreve no canal, vamos disseminar essa ideia. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo, pessoal.